Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vamos dar início, querida igreja, a partir do verso 3. Quem está nos acompanhando pela internet, que não tiver com Bíblia, pedimos atenção para ouvir a leitura, para que tenhamos correta interpretação do texto. Vamos ler Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 14. Lemos com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos agora é um texto que cada verso é digno de uma pregação. Ele possui conteúdo para que nós possamos nos estender por horas. Um verso. Porque ele é grande, ele é poderoso, que fala da predestinação que o Senhor Jesus tem para conosco. Aqui está escrito, irmãos, segundo os conselhos de Paulo, um homem que não conheceu o Senhor Jesus, mas perseguiu aqueles que o havia conhecido, até que teve um encontro com o próprio Mestre, e ele foi um precursor da expansão. Ele cumpriu com o ID que o Senhor Jesus requer a todos nós, conforme estávamos falando há pouco. Ele foi um homem que, depois que ele se converteu ao novo caminho, ele foi um homem que renunciou a si próprio. Então ele deixou de exercer as funções que ele tinha no Império Romano e passou a viver de uma maneira despojada, mas com o coração cheio do Espírito Santo para fazer o trabalho que o Senhor recomendara a ele. Irmãos, Irmandade, que estamos reunidos, que estamos juntos em comunhão também pela internet, aqui o Senhor Jesus inspirou o apóstolo Paulo a respeito de que todos nós estamos predestinados. Existe já um projeto para que possamos alcançar a salvação das nossas almas. E o que nos afasta da salvação? O que nos afasta da salvação são as nossas obras, são o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que o Senhor, irmãos, Ele sempre
está pronto para perdoar. O Senhor sempre está pronto para limpar as nossas vestes. Seja na igreja, seja quem receba esse culto através da internet, não tem um final, não tem um ponto de perdição eterna quando se fala da salvação por Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus fez a predestinação à salvação. Então o que nós precisamos ter na nossa mente é que na nossa vida nós fomos legitimados por Deus através do sangue de Cristo para que nós sejamos salvos. Pronto. Não tem mais conversa. Não tem mais afronta. Não tem mais perturbação de espírito. Nós precisamos acordar pela manhã, tomar o nosso banho, o café que Deus preparar, muito ou pouco, com a certeza da vida eterna. E o que é que nos afasta dessa certeza? As nossas obras. Um coração ímpio. Porque vejam só os irmãos, seria Deus com um comportamento de mandar o próprio Filho à terra, sofrer como homem, mesmo sendo Deus, para salvar um ou outro, e deixando na maior parte das vezes do nosso consentimento, a maior parte para a perdição? Faz sentido? Não faz sentido. E o Paulo escreveu que nós somos predestinados. Essa é a predestinação, é a destinação prévia. Está definido antes. A sentença já foi dada. A predestinação para a salvação das nossas almas. Então, querida igreja, a palavra do Senhor hoje, nessa introdução, vem para nos lembrar que o predestino nosso é morar nos céus. Tudo que foge disso é perturbação do maligno. Nós vamos errar, nós vamos cair em erros todos os dias, nos pecados daquilo que pensamos. Se eu pensar o mal do irmão Léo, é um pecado gigantesco. Se eu pensar em enganar o irmão Léo, já estou condenado. Porque a mentira é muito pior que muitos pecados. Mas, irmãos, o Senhor não tem a predestinação da perdição. O Senhor tem a predestinação para a salvação. Então nós que possamos ter a certeza que o nosso objetivo é estar com o Senhor. Irmãos, não é de qualquer jeito, não é para fazer de qualquer maneira, mas é o que está escrito. Então nós não vamos mudar aquilo que o Senhor fez com que Paulo escrevesse. Essa é a lei, essa é a regra. E nós vamos todos os dias lutando para manter essa predestinação, nos afastando do mal, renunciando o pecado, pedindo misericórdia para o Senhor, e é assim que nós vamos todos os dias nos aproximando cada vez mais de alcançar a Sião celestial. Predestinação, querida igreja, não é uma palavra somente para decifrar a salvação. A predestinação, um destino pré-estabelecido, aquilo que foi concebido antes, são verdades que nós carregamos nas nossas vidas, nos nossos dias. A pessoa fala assim: eu fui traído, o meu pai foi traído, o meu avô foi traído. Ele cria uma rotina de traição, uma herança. Parece que está no DNA dele aquela dor. Ele foi predestinado para ser traído. Outros carregam traumas pré-estabelecidos, falando: não, meu avô sofreu,
minha mãe sofreu, meu pai sofreu, minha irmã sofreu, por isso que eu estou sofrendo. Só que, irmãos, não sei se a Irmandade crê, mas o Senhor está me cobrando fortemente para repreender toda a predestinação de miséria da igreja. Irmãos, a América Latina, a América do Norte, perdão, ela foi colonizada por pessoas que não aceitaram a predestinação que eles tinham. Eram cristãos que não aceitavam a maneira como eles estavam sendo guiados na fé, e eles partiram para um novo mundo e colonizaram a América do Norte de uma maneira com os princípios do Evangelho. Eles saíram, eles foram embora, eles partiram, mas eles não aceitaram a situação que eles estavam. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações nas nossas vidas, em situação de miséria. Irmãos, hoje a palavra fala de miséria. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações e nós estamos aceitando aquilo, porque era assim, sempre foi assim. E hoje o Senhor nos desperta nessa palavra para repreender na igreja e repreender na internet, repreender na retransmissão desse culto, seja em que tempo for que essa palavra for alcançada, a miséria das nossas vidas. Deus vai mudar aquilo que é um predestino estabelecido, o Senhor vai repreender e vai expulsar por essa palavra. Não por quem prega, porque quem prega, irmãos, tem todas as limitações de um ser humano. As fraquezas, as limitações, os problemas pessoais, mas o Senhor nos desperta por essa palavra, que a predestinação da vida eterna está garantida, mas a predestinação da miséria está repreendida no nome do Senhor Jesus. A palavra que nós recebemos, os textos bíblicos, onde você abrir, se tiver uma prova, tirando o livro de Jó, se tiver uma prova, é porque houve um erro. É porque houve um pecado. Ou é porque o povo se rebelou. Porque a promessa, desde Abraão, foi de abençoar, de ser grande. Abraão foi um dominador. Abraão foi um homem grande. E é dessa benção que nós somos originados. Nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós, irmãos, aceitamos muitas das vezes que a nossa história não evolua, que a nossa história fique nos primeiros rudimentos, que a nossa história seja uma história que até é motivo de chacota. Irmãos, não vai ter chacota na tua vida. Irmão, não vai ter miséria. Deus vai mudar a tua vida. Irmãos, o Senhor quer quebrar. Não sei se é feitiço, não sei se é herança, mas o projeto de maldição, a predestinação do sofrimento está repreendido no nome do Senhor Jesus. Está indo tudo bem, cai. Vai melhorar, afunda. Não pega mar alto nunca. Não sai do quebrante das ondas. Parece que está amarrado, tem uma corda amarrando a vida de alguém. Irmãos, o Senhor hoje está falando de predestinação à vida eterna, mas o Senhor está repreendendo a sua herança de maldição, a sua herança de prova, a sua herança de dor, de traição. Não haverá traição, não haverá dor, não haverá mais miséria na tua vida. O Senhor vai mudar o status da tua vida. Irmãos, eu não sei com quem o Senhor fala. Eu sei que o Senhor foi me tomando esse dia para que
pudéssemos passar essa palavra nesse culto. Alguém está com a cabeça feita, que está tudo bem viver a miséria em que você está. Não está tudo bem. Não está tudo bem porque ainda que haja uma pré-orientação, uma predestinação de miséria, Deus quer mudar o teu cativeiro. Na vida da minha família, irmãos, muitos dos irmãos já ouviram, meu pai e minha mãe eram jovenzinhos ainda, tinham 2 filhos, eu era pequeno, e eles não tinham dinheiro para comprar leite para os filhos, para minha irmã. E meu pai tinha um carro que ele trabalhava com vendas, e ele deixava sempre na banguela, porque não tinha dinheiro para comprar bateria. E eles foram congregar em uma igreja, e Deus, pela palavra de um irmão que só prega a doutrina, profetizou que haveria mudança. Mudança de cargo, mudança de casa, mudança de roupa, mudança de ministério, mudança. Minha mãe e meu pai, jovens, jovem é 20 e poucos anos, saíram da igreja. Minha mãe falou, pensou se pelo menos a dívida a gente conseguir pagar? Se a perninha da palavra cai na nossa vida, vai ser uma bênção. Irmão, só que a palavra foi com eles. Deus mudou a vida deles. E hoje a palavra está falando, vai mudar o teu cativeiro. Irmão, o Senhor abre caminhos, o Senhor abre a mente, o Senhor monta uma estrutura nova em torno de você para você ser beneficiado. O Senhor tem um jeito de fazer que nós não entendemos. Seja no ministério, seja para a igreja, seja na vida particular, quando o Senhor resolve abençoar, está abençoado. Em época de inflação, Deus abençoa. Em época de desemprego, Deus abençoa. Em época em que o governo entra em crise, Deus abençoa. Porque quando o Senhor abençoa, Ele coloca o selo da benção na tua cabeça, acabou, irmão. Acabou, o inferno para. O diabo tem que recuar. Os espíritos têm que afastar, têm que abrir passagem para nós. E hoje o Senhor está falando, não importa o que te trouxe até aqui, as tuas dores, as reincidências de provas, que você olha para tua mãe, olha para o teu pai, olha para tua família e fala, foi sempre assim. Pode ter sido. Mas assim como você pega um pacote de arroz, que nós falamos de arroz agora há pouco, você pega aquele pacote de arroz, abre, cozinha e serve. Você mudou o status dele. Houve mudança. Ele foi alterado. Ele foi consumido. Ele serviu. Ele sozinho ele não faria aquilo. Porque ele é um grão. Mas ele foi cozido. E ele foi servido. E ele foi utilizado. E ele matou a fome de muita gente. Irmãos, nós somos como um grão de arroz. Sozinho é o que é, vai ficar do jeito que está. Mas Deus vai tirar a gente de um status e vai colocar no outro para a honra e glória do Senhor na nossa vida. Recebamos essa palavra, irmãos. Tenha certeza que essa palavra é uma bênção que vem sobre toda a igreja. O irmão Léo testemunhou que o que ele achava que era uma prova se tornou uma bênção. Então, às vezes, você não vai saber aonde a bênção está chegando, mas ela vai chegar. Como vai multiplicar na vida do irmão Léo, da irmã Natasha, como vai multiplicar na vida da família que eles estão constituindo, vai alcançar a todos nós. Vai alcançar a igreja que está nos acompanhando na internet. Você vai testificar na igreja, vai testificar para a tua família, você vai contar para os teus netos, falar, teve prova, mas o Senhor exaltou a nossa cabeça. Irmãos, ainda hoje eu estava falando com um irmão, agora à tarde, dos problemas do cotidiano, e ele virou para mim e falou, irmão, não dá para reclamar. O que Deus fez? Está excelente. O que Deus faz na nossa vida está muito bom. Só que o que Deus tem para fazer na nossa vida vai além do nosso consentimento, vai além da nossa compreensão.
o que você pré-estabeleceu, as suas verdades. Tem na minha família, irmãos, veio da minha família que sempre tem um vô cuidando de um neto. Mas isso vem de geração para trás. A tataravó cuidava do neto. Aí veio a bisavó, cuidava do neto. E sempre tem um na família que é escolhido e ele é cuidado de maneira especial. É pré-estabelecido. Parece uma herança genética aquilo ali. Uma coisa que... E a prova às vezes é assim, irmão. Às vezes você está quase chegando e para. Parece, não vai. Mas foi sempre assim. Foi sempre assim. O Senhor vai mudar o cativeiro. O Senhor vai quebrar a herança. O Senhor vai quebrar a história genética. Hoje o Senhor desfaz uma verdade e cria uma história nova para as nossas vidas. Recebamos essa palavra como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.